Olá, irmãos, graça e paz. Bom dia. Hoje eu estava aqui pensando um pouco sobre o Evangelho e sobre o que Deus pensa a respeito do seu povo, daqueles que creem nele. Eu fui ler aqui alguns textos, alguns versículos, e eu vejo o quanto Deus nos ama, o quanto Deus é paciente, é longânimo, é benigno, quanto Deus arde de amor por nós. É muito interessante a forma como Deus nos ama. Só que muitas vezes a gente não consegue compreender o tamanho do amor que Deus demonstra para nós. A gente não consegue visualizar, enxergar, a gente não consegue malmente experimentar do amor de Deus. E lendo aqui o texto, a gente percebe que o que nos impede muitas vezes de perceber, de compreender o amor de Deus é a indiferença, é a insensibilidade, é a naturalidade da vida cristã. A gente tem uma facilidade para nos acostumarmos com rotina. E quando a rotina ela se impregna em nós, ela começa a fazer parte da nossa vida, o amor de Deus não mexe mais com a gente. Aquela paixão que nós tínhamos no início já não tem mais. Aquele desejo por Deus e pelas coisas de Deus, ela já não é da mesma forma. Não desejamos mais a presença do Senhor, não queremos mais o que Ele tem para dar, de que a sua presença. Queremos a bênção e ser abençoado, e não queremos o Deus da bênção, aquele que tem tudo, e tudo vem dele. E como nós estamos vivendo um tempo tão difícil como cristãos, como igreja, como o corpo de Cristo, como nós estamos vivendo tempos de insensibilidade, de indiferença. Eu fui ler Oséias, na verdade eu comecei lendo Efésios, mas o livro de Oséias vai falar sobre como o amor de Deus se representa, como o amor de Deus se materializa. Oséias faz questão de falar como esse amor nos atrai, como esse amor nos amarra. Ele chega a falar que nós somos amarrados com cordas de amor. Ou seja, o fato de estarmos no amor de Cristo não nos permite ir para um outro amor que não seja o amor de Deus. E Oséias fala desse amor, esse amor que nos atraiu, esse amor que nos amarra com cordas de amor. Mas esse Oséias também vai falar como é que estava os judeus, o povo de Deus. Como é que estava o povo de Deus? Como é que estavam os seus corações? Como é que estava a sua vida? Olha o que Oséias diz. Oséias capítulo 11, a partir do 1. A respeito do povo de Israel, o Senhor Deus diz: quando Israel era criança, eu já o amava. E chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Porém,
Quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. O meu povo ofereceu sacrifícios ao deus Baal e queimou incenso em honra dos ídolos, mas fui eu que ensinei o meu povo a andar e os segurei nos meus braços, porém eles não sabiam que era eu que cuidava deles. Com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços e como quem pega uma criança no colo, e eu me inclinei e lhes dei de comer. Sabe, irmãos, nós não somos diferentes do povo de Israel. Facilmente a gente esquece de como fomos atraídos, de como Deus nos chamou. Facilmente nos esquecemos de como Deus nos coloca nos seus braços. Esquecemos que quando nós precisávamos que Ele nos pegasse e nos guiasse, nos esquecemos quando Ele fala que foi Ele que nos chamou quando estava no Egito. Egito para nós é o mundo. Nos esquecemos quando Ele nos chamou, quando estávamos no mundo, vivendo em função da nossa vontade e desejos. Éramos governados pelo pecado, pela satisfação da carne. Nos esquecemos quando Ele nos trouxe para perto. Nos esquecemos quando Ele nos chamou. Mas a insensibilidade faz isso com a gente. A indiferença não nos permite mais viver. A indiferença não nos permite mais sorrirmos. A indiferença é como tirasse a nossa força, é como se algo estivesse sugando a força. É como se a nossa fé estivesse esfarelando. É como se nós ficássemos pelo caminho, esquecemos que Ele nos pega pelo colo. Esquecemos que Ele se inclina para nós. Esquecemos que só Ele nos dá de comer da sua vida, de nos alimentarmos. O próprio Jesus disse que Ele é o pão da vida. Quem come desse pão jamais terá fome. Em Salmo 23, Davi fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltarás. Porque Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Somente em Deus encontramos refrigério para nossa alma. Somente em Deus existe uma mesa perante nós, diante dos nossos inimigos. Somente em Deus desfrutamos da tua companhia, aonde a sua bondade, a sua misericórdia estará conosco pelos séculos dos séculos. Somente em Cristo desfrutamos do seu amor. Precisamos nos voltar para Deus. É tempo de nos voltar para Deus, irmãos. É tempo de derramar o nosso coração. É tempo de viver novamente aquele amor que experimentamos lá no início. Aquele amor que quando
olhamos para o mundo, percebemos que perdemos tempo. Quando nós falávamos, porque eu não conheci antes, porque eu não fui a Cristo antes. Precisamos nos voltar para Jesus, para que a gente não fique vivendo esse evangelho morno, esse evangelho frio, essa vida cristã sem sentido, sem propósito. Deus nos chamou com um propósito. É tempo de nos achegar a Ele, aquele que nos amou e entregou a sua própria vida, Jesus Cristo, aquele que nos deu a possibilidade de experimentar da vida, aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aquele que um dia entregou a sua vida na cruz, e quando estava diante da cruz crucificado, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aquele que diante da dor consegue olhar para nós e falar para o Pai: Senhor, eu estou aqui por causa deles. Jesus é aquele que, quando ora ao Pai, ele diz: Pai, aqui estão todos que me deste, e nenhum deles se perderam. Assim como eu sou um em ti, que eles sejam um em mim, em nós. Esse é o Jesus que não tem prazer que nenhum dos seus, que nenhum daqueles que creem nele se percam. Eu não sei como é que você está aí, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que você está vivendo, se existe uma frieza espiritual, se existe algo que está matando a sua fé, se existe algo que está te impedindo de experimentar do amor, da comunhão do corpo. Eu declaro essa palavra que nós lemos agora, essa palavra de Oséias, que com cordas de amor nós somos atraídos por Deus, com laços de amor Ele nos colocou no seu colo. Nessa palavra que ele diz: quando Israel era criança, eu já o amava. Essa é a palavra que, quando nós ainda éramos crianças na fé, ele nos amava. E ele não só nos amava, como ele continua nos amando. Ainda que Israel tivesse queimado incenso em honra a outros ídolos, Deus faz questão de falar: mas fui eu que ensinei o meu povo a andar, e eu os segurei nos meus braços, porém eles não sabiam que era eu que cuidava deles. Muitas vezes estamos fazendo algo que Deus não nos chamou para fazer, e são nesse momento que Deus está lá nos colocando nos seus braços, nos cuidando de nós, mas muitas vezes nós não percebemos que é Deus que está cuidando da gente, mesmo quando ainda o nosso coração não está fazendo aquilo que realmente nós deveríamos fazer. Deus está cuidando de nós, Deus está nos guardando, nos protegendo, falando: eu amei vocês quando vocês ainda eram crianças, quando vocês ainda não tinham entendimento, quando não tinha revelação de quem eu era, quando ainda era obscuro. Eu os amei, eu continuo amando. Esse é o Jesus que continua nos amando. Irmãos, é tempo de nos voltar para Deus, é tempo de nos achegar a Deus, é tempo de derramar o nosso coração para Deus. Em Efésios, Paulo faz uma oração ao povo de Éfeso. Olha o que ele diz: por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações
e peça ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábio, que os revelará a Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como deve conhecer. Essa é a oração de Paulo. Paulo ora para que o Pai glorioso nos dê o Espírito que os tornará sábio e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como deve conhecer. Essa é a oração, irmão. A gente só precisa conhecer Deus como Ele é. Essa era a oração de Paulo. A gente precisa conhecer Deus como Ele é. Deus não é só um objeto para suprir a nossa necessidade. Deus precisa ser conhecido como Ele é. Ele é o Pai glorioso, aquele que deseja revelar aos seus filhos, aqueles que creem nele, a sua vontade. Paulo termina falando: peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele o chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridade, forças e poder. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo. E no mundo que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, ao qual completa todas as coisas e em todos os lugares. Que o Senhor te abençoe, irmãos. Não deixe que a frieza, não deixe que a insensibilidade, não deixe que esse vazio tome seu coração. Não deixe que a naturalidade da vida cristã se torne algo comum, mas que o Evangelho queime os nossos corações. Que a vida da igreja queime o nosso coração. Que a comunhão do corpo nos arrebate. Que os nossos olhos percebam que Cristo nos chamou quando éramos criança lá. Amém? Deus abençoe. É tempo de nos achegar. É tempo de nos achegar ao Senhor. É tempo de voltar o nosso coração para Deus. Deus está gritando. Deus está nos chamando com cordas de amor. Ele nos atraiu com laços de amor. Fomos colocados no seu